Fala, hein, brabos! Olha quem tá aqui de novo hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que o Brabinho. E hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que muitas pessoas me pediram, que é como a gente faz para começar a mexer com DeFi. Como abrir a sua primeira Hot Wallet. Então, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é Hot Wallet. A gente não perde tempo aqui no canal, vocês sabem que a gente não gosta de enrolar. Então eu deixei aqui já o resuminho que vocês precisam saber. Hot Wallet nada mais é do que uma carteira digital conectada à internet com o objetivo de armazenar criptomoedas. Eu vou ensinar para vocês a instalar melhor, tá? A que eu uso, que é a Reb. Então vamos começar. Vocês vêm aqui no Google Chrome e digitam Reb. Vocês vão aparecer aqui a Reb Wallet, chequem se o site está certo, rabby.io. Eu vou deixar inclusive o link para vocês. Clicou, vocês têm que escolher ou no Chrome ou no Firefox. Como eu estou aqui num Chrome, eu já vou clicar e aí você põe adicionar ao Chrome, salva, sem muita enrolação, né? Pronto. Agora você precisa criar uma nova carteira e é essa hora que a criança chora e a mãe não vê. Você vai começar a criação de uma nova de uma nova conta. E quando você clicar aqui, vai aparecer um conjunto de palavras. Essas palavras são secretas, nunca ninguém vai poder vê-las. Essa aqui vai ser a chave mestra. Agora aqui com vocês, eu vou fazer a apresentação da chave, porque essa é uma carteira que eu não vou usar, só para que vocês vejam como que funciona. Cliquei aqui, apareceu aí essa lista de palavras. Isso aqui vocês não podem mostrar para ninguém, pois isso vai ser a chave mestra para que vocês consigam acessar a carteira. Caso dê problema no computador, caso vocês esqueçam a senha mais de usual do dia a dia, essa aqui é a senha que vocês escrevem num papel. Inclusive, vocês estão vendo aqui copy seed phrase? Não copia, não joga para o seu computador. Escreve numa folha de papel ou duas, deixa em dois lugares diferentes. De preferência, ao escrever, faz alguma troca de ordem de palavra que só você saiba. Então, assim, você vai ter uma série de formas de se assegurar que a conta de vocês está protegida. E aí, uma vez que vocês tiverem assinado tudo isso, vocês vêm aqui. Eu já salvei a phrase. Daí, depois disso, vocês vão cair aqui no password. E aqui vocês vão ver que vocês vão ter que apresentar um outro password, tá? Uma outra senha. Essa senha aqui é a senha que vocês vão usar no dia a dia. Não é uma senha de 12 palavras, é uma senha mais fácil de ser utilizada. Então aqui eu vou escrever qualquer senha. Como eu disse para vocês, essa é uma conta que eu não vou usar porque a minha seed phrase já foi exposta aqui nesse vídeo. E aí agora eu tenho aqui uma senha posta e eu criei a minha conta, tá? Aqui vocês podem dar um nome para essa conta e eu vou dar um nome que eu acho que todos deveriam colocar aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Show de bola? E aí, depois que vocês deram o nome da carteira de vocês, vocês estão vendo esses números aqui? Isso aqui é o início e o fim do seu endereço digital. Esse aqui é o seu endereço público. É o endereço que você precisa usar para receber transações e para rastrear transações que você eventualmente tenha feito. Uma vez que você escolheu o seu nome, a gente coloca aqui começar. E aí vocês vão ver como que a Reb funciona. Ela é uma extensão aqui do Chrome, então vocês vêm aqui na aba de extensões e clicam. E aí vocês podem colocar esse alfinetinho aqui, o PIN, para deixar ela sempre aparecendo aqui, principalmente se vocês forem usar bastante essa wallet. E aí você clica e pronto. Você está pronto para começar a usar. Vejam que o nome que vocês escolherem vai ficar aqui. O endereço público dessa carteira está assinalado aqui. Você poderia, inclusive, adicionar outros endereços na Reb. Se você tem uma Trezor, se você tem uma MetaMask, se você tem outros tipos de carteiras, você também poderia conectá-las nessa plataforma, que é uma plataformazinha super intuitiva, ótima para você fazer suas operações de trade aí, super segura também, tá?
Para isso você poderia importar a sua conta da MetaMask, para isso você podia importar a sua chave privada de uma outra conta que você tenha, ou se você já tinha uma seed phrase de outra conta da Reb e você acabou de instalar num novo computador, você importaria a sua seed phrase aqui, tá bom? Facinho de entender, você também pode criar uma nova wallet, por exemplo, para mostrar que eu teria uma nova seed phrase, e aí eu teria um novo endereço que eu poderia escolher para usar, tá bom? Tudo isso para garantir ao mesmo tempo segurança, privacidade e flexibilidade para a forma como você usa suas contas, tá bom? Então aí ficou bem claro como que vocês conseguem é, usar de diferentes formas essa carteira. Além disso, quando vocês veem aqui, está aparecendo ainda essa conta, agora apareceu aqui ó, o endereço completo, tá? Esse aqui é o endereço público. Se você pegar qualquer sistema de rastreamento de carteiras, e só para usar um exemplo, eu vou trazer para vocês aqui o DBank, você consegue pegar e jogar aqui exatamente o endereço que eu acabei de construir. E aí vocês vão ver que esse endereço tem R$0, vocês vão ver que basicamente qualquer transação que fosse feita nessa carteira seria visualizável aqui. Esse é o poder da blockchain, absoluta transparência de todas as transações do sistema. Porém, vocês percebem que a única forma de você rastrear essa carteira é se alguém, se o usuário mostrar a phrase inteira para vocês. Geralmente, as pessoas só vão ter acesso ao início e ao fim. Todos os demais números e letras ficam ocultos. E isso é uma ferramenta aí que garante um pouco mais de privacidade. Com as pessoas tendo apenas o início e o fim da sua carteira, elas já conseguem te rastrear. Inclusive, eu, em alguns trabalhos que eu faço aí de rastreamento de smart money, eu uso o fato de que alguns youtubers deixam à mostra esse tipo de informação para rastrear a carteira deles e ver se eles estão comprando antes de falar para outros assinantes, tá? Tem gente que opera assim, eu já fiz isso no passado. Só para vocês saberem aí que se vocês não forem youtubers, o ideal é que vocês nunca exponham isso aqui para garantir aí o máximo de privacidade. De qualquer maneira, quando você faz uma hot wallet como a da Reb, o ideal é que você crie um novo endereço e vincule com as suas cold wallets, que são essas daqui, tá? Para vocês saberem o que é uma cold wallet, vocês vão no Google e escrevem cold wallet. Vocês vão em foto e aí vocês vão ver um monte de cold wallet. A Trezor, eu acho que essa aqui é a Ledger. Existem vários modelos. Eu particularmente tenho algumas, mas gosto muito da Trezor. Acho ela bem prática, tá? Então, basicamente, você consegue vincular outras contas a essa carteira digital que passa a ser uma carteira de uso rotineiro. Agora vamos fazer uma avaliação aqui das funcionalidades. Aqui está o seu valor total. Na medida em que vocês tiverem capital, ele vai aparecer na forma de um gráfico aqui, para que você consiga analisar qual que é a quantidade de dinheiro nessa carteira ao longo do tempo, sempre que você abrir, para você analisar facilmente o seu portfólio. Depois, além disso, você vai ter uma série de funcionalidades. Quando eu falo em swap, e aí eu começo já a explicar um pouquinho de DeFi para as pessoas que têm menos, estão bem iniciantes, né? Que são as pessoas que provavelmente estão criando a sua primeira wallet. Aqui você consegue trocar, por exemplo, seu Ethereum por outras moedas, tá? Não são todas, mas são a maioria delas. Essa é a forma, por exemplo, de você trocar o seu Ethereum por USDC, ou o contrário. Eu uso o dólar da Coinbase para trocá-lo por Ethereum. E eu coloco aqui $1.000 para receber atualmente aí uma quantidade específica de Ethereum, caso eu tivesse um balanço nessa carteira. Essa, essa ferramenta que eu estou usando, chamada Swap, ou troca, é a ferramenta básica de todas as operações de DeFi. Eu não preciso usar aqui na wallet a ferramenta para fazer as minhas transações. Eu tenho outras alternativas. A mais famosa é a Uniswap, que é uma das maiores, se não a maior, corretora descentralizada.
nada mais é do que um site, verifiquem sempre se vocês não estão num site falso. E aqui você consegue conectar a sua carteira, você consegue conectar a sua Web Wallet, isso vai gerar uma necessidade de autorização que você faz com um clique, e agora a sua carteira está conectada nesse site, que é a Uniswap. Se eu tivesse aqui o USDC, se eu tivesse R$ 1.000 em USDC, US$ 1.000, eu poderia vir aqui e trocar por qualquer token que eu quisesse. Se eu quisesse aí comprar o OneInt, eu faria essa troca no momento que eu clicasse esse botão, e vejam que a taxa é bastante cara. A taxa seria de 4,60, isso porque está em desconto, hein? Isso é caro por quê? Porque nós estamos usando a rede Ethereum como a nossa rede inicial para fazer as transações. Na medida em que vocês forem se aprofundando em DeFi, vocês vão saber que existem alternativas e que vocês podem pagar taxas muito menores. Vamos dar um outro exemplo, um exemplo que eu particularmente gosto muito mais, e isso aqui já é dos DeFizeiros aí mais avançados. Vocês vão no DeFi Llama, que é o site responsável aí pela maior base de dados descentralizada não lucrativa existente aí no mundo cripto. E aí aqui vocês vão ver que tem um local onde vocês vão achar o termo swap, DeFi Llama Swap. E isso aqui nada mais é do que um agregador de corretoras descentralizadas. Então, se eu quisesse usar o DeFi Llama Swap para tocar o meu USDC, para usar a mesma operação aí que a gente esteve vendo, né? Por um Ethereum, automaticamente ele cotaria em várias swaps diferentes, na Paraswap, na Matcha, na OneInt, que também tem um serviço de swap, na Cypher, na Via Odds e por aí vai, qual que nesse momento está mais barato. E aí, basicamente, quando você clicar, você vai ver que na Paraswap agora, o preço estaria de 6,24, 6,245, isso aqui vai mudando a depender da quantidade de pessoas que está usando a rede. Vejam que aqui, para eu conectar no DeFi Llama, eu também preciso autorizar, e esse é o momento que vocês sempre têm que checar se vocês estão num site sério, se vocês estão no site certo, para não caírem num golpe. E aí, uma vez que você tenha isso, você pode aprovar. Vejam que aqui uma aprovação seria necessária e eu precisaria assinar. Como eu não tenho capital suficiente para pagar essa taxa, eu não poderia realizar essa transação agora. Essa taxa tem que ser em Ethereum, porque a gente está na rede Ethereum, na blockchain Ethereum, e, portanto, eu vou rejeitar essa transação. Eu precisaria ter Ethereum nessa carteira para usar como uma forma de pagamento da taxa de transação para que eu pudesse fazer uma swap. Beleza? Então, o que que eu faço? Eu não uso a swap aqui da própria carteira. Eu também não uso, na maioria das vezes, a Uniswap, que é a mais famosa. Eu gosto particularmente de usar o DeFi Llama, porque o DeFi Llama aí é um agregador que oferece condições de taxas melhores. Show de bola? Fora o swap, vocês têm aqui a ferramenta de envio. E aí, para quem está começando em DeFi, é interessante aprender como que se envia dinheiro dessa carteira para fora. Vejam que aqui a nossa carteira já está selecionada como a carteira emissora da transação, e aqui você precisa pôr a carteira para a qual você quer mandar o seu dinheiro. Por exemplo, se você tiver uma conta na Bybit, você pode mandar dinheiro desta conta nossa para a sua conta na Bybit, colocando aqui o seu endereço. Você vai escolher qual que é o token que você quer comprar, você vai colocar a quantidade e você vai colocar aqui enviar. Isso fará com que uma transação seja gerada e aí você consegue enviar. Fácil, né? Mais fácil do que isso, só deixar o like para o canal. Aí você tem aqui o receive, que é o contrário. Então no receive você vai escolher qual que é a blockchain que vai fazer o envio. Por isso que eu falei que quando a gente começa, a gente entra na Ethereum, a Ethereum tem taxas caras, mas cada uma das chains do meio DeFi possui endereços próprios. Então, sempre que você for fazer um envio ou uma compra, você tem que checar qual é
a blockchain que está enviando. Vamos supor que você está recebendo na Arbitrum os seus investimentos. Vocês viram aqui que agora a gente continua com o nosso endereço e eu volto para mostrar para vocês que esse endereço continua o mesmo. Aqui a gente tem 0xC201DA06. E aí, se a gente pegar aqui o bloquinho de notas, que eu inclusive tinha algumas coisas para falar para vocês, e eu colar aquele endereço, ele continua o mesmo. Só que a diferença agora é que a nossa transação não vai acontecer dentro da blockchain do Ethereum. A nossa transação aqui aconteceria dentro da blockchain da Arbitrum. As taxas seriam menores. Ou então, você poderia fazer na Ethereum com o mesmo tipo de conta. Outras redes, elas podem apresentar a endereços diferentes. Então eu vou pegar aqui um exemplo de rede que não tem o mesmo padrão. Deixa eu ver se tem alguma aqui pré-setada. Eu acredito que a BitLayer não vai ter. Minto, a BitLayer tem sim. Quando vocês fizerem, porque essas aqui são as redes integradas, né? Vamos supor que você quisesse ter uma rede da Solana integrada aqui. Na Solana, os ativos da Solana aparecerem aqui na sua web. Para isso, vocês iam precisar fazer uma setagem aqui específica, tá? A gente faz isso em outros vídeos, porque a princípio a gente não quer avançar tanto. Quando você faz, então, um recebimento, você vai ter que ir lá na conta que está enviando, e aí você vai ter que colar esse endereço aqui como endereço de recebimento. Suponhamos que você estivesse querendo pôr dinheiro nessa carteira, você viria aqui para e colaria esse endereço público para que ele recebesse do outro endereço, tá? O patrimônio. Show de bola? Send, enviar, receive, receber, swap, trocar o seu token por outro, tá bom? Uma vez que você tenha aprendido a fazer isso, você pode fazer bridge. E bridge é um conceito que dentro do mundo de DeFi é muito importante. Como eu disse para vocês, Ethereum, além de ser uma moeda, é uma blockchain. E dentro da blockchain do Ethereum, você pode transacionar somente tokens da rede Ethereum ou da rede EVM. Então, para dar um exemplo para vocês, caso eu quisesse transacionar Solana, eu precisaria ter dificuldade, eu precisaria pegar aí uma Solana diferente para conseguir comprar. Vejam aqui, ó, que se eu tentar fazer um swap na rede Ethereum de Solana, quando eu jogo Solana, eu não consigo achar a Solana normal. Essa aqui é uma moeda que não é a Solana, por isso que está escrito, não está escrito Sol, como deveria estar, certo? Vocês veem que aqui há várias moedas falsas, Solana falsa, Solana 2.0 falsa, e esse é o perigo de você se envolver com DeFi sem saber o que está fazendo, tá? Na rede Ethereum a gente não tem o token Solana para compra, pelo menos não em formatos normais. Então, quando eu quero fazer uma compra na Solana, como que eu faço? Eu preciso abrir uma conta na Solana. E aqui vocês podem ver que a Reb ainda não habilitou nessa nossa conta nova a blockchain Solana para que a gente faça a transação, mas sim somente aquelas redes que estão conectadas diretamente à rede Ethereum. Se a gente pegar a blockchain da BNB, a gente pode transferir da nossa blockchain Ethereum alguns tokens para a rede BNB. A transferência entre blockchains é chamada de bridge. A transferência dentro de uma blockchain de diferentes tokens entre si é chamada de swap. Esses são conceitos fundamentais para vocês começarem a navegar em DeFi. A dificuldade quando você tem compras em DeFi é que às vezes você está querendo comprar algum ativo da Solana. E aí, para você conseguir fazer a transferência da Ethereum para a Solana, é a maior trabalheira. Essa é a real. Você tem que tentar achar uma bridge, ou seja, uma ponte externa, como por exemplo a Orbiter Bridge, Orbiter Finance, esse é o original, para você ver
como você conseguiria fazer a transferência de uma rede para outra. Inclusive, eu sempre faço isso, né? Às vezes a gente para nos lugares e a gente tem que tentar resolver, porque eu quero mostrar para vocês como que é na prática, tá? Vejam que eu tenho uma rede EVM, eu vou conectar a minha wallet da RAB. Vamos procurar aqui se a gente tem a RAB dentre as opções. Veja que assim, olhando agora, ela não apareceu tão fácil para que a gente use ela como ferramenta. Então a gente precisa procurar por ela aqui. RAB. Será que se eu clicar em OKX Wallet vai aparecer? Às vezes acontece. Será que eu clicar em MetaMask Wallet apareceu? Opa, apareceu. Por quê? Porque a RAB é uma variante da MetaMask. Então agora com a MetaMask aparecendo, eu conectei minha wallet da RAB. Vejam como as coisas no mundo de DeFi são meio bugadas mesmo. É assim. E aí agora eu tenho que tentar achar aqui de qual blockchain para qual blockchain eu gostaria de mandar. E aí vocês vão ver que vocês às vezes não vão conseguir fazer de maneira direta os destinos que vocês gostariam. Vamos ver se a Orbiter Finance faz a transferência para a rede Solana de alguns ativos. Estou procurando aqui Solana, apareceu. A gente sabe que a gente consegue enviar para a blockchain Solana o ativo USDC partindo da Base, partindo da Binance Chain Swap, partindo da ZK Swap, salvo engano, isso aqui é a ZK, partindo da SUI, partindo do Ethereum, partindo da Arbitrum. Ah, mas e se eu quisesse transferir tokens aleatórios de uma blockchain para outra? Provavelmente você não conseguiria, porque as blockchains elas não são muito bem integradas. Então, geralmente a transação tem que ser com tokens mais conhecidos. Vejam que aqui, e agora eu vou selecionar somente transferências da Ethereum para a Solana, vocês conseguem ver as possibilidades de transação que podem ser feitas. Ah, mas desse jeito aqui eu vou ter que analisar um por um? Não. Para você saber quais tokens você consegue transferir de uma rede, de uma blockchain para outra, você volta no DeFi Llama, que é um hub descentralizado que concentra muitas informações legais. Só que agora, ao invés de ir no DeFi Llama Swap, que a gente usou hoje mais cedo no vídeo, vocês vão nas bridges. E aqui vocês vão no overview, ou seja, vocês vão ver todas as diferentes bridges que existem. E isso aqui vai ser muito interessante para vocês verem a quantidade de empresas que fazem esse tipo de serviço de transferência entre blockchains. Isso aqui são todas, cada uma dessas aqui é uma bridge externa. E basicamente o que a gente precisa saber é qual que faz a rede Ethereum e também a rede Solana. Então a gente pode pegar aqui e falar que a gente quer procurar pela rede Solana. Viram só como mexer em DeFi é algo difícil? Por isso que eu sempre falo, isso aqui é algo mais avançado, você tem que ir com calma, ir aprendendo, leva um tempo. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Do jeito que é enrolado isso aqui, vocês acham que tem muita gente que faz? A resposta é não. Por isso que mexer nisso aqui dá muito dinheiro, tá? Então a gente viu que todas essas aqui são capazes de fazer transações com a Solana, como por exemplo a Wormhole. Então se a gente clicar na Wormhole e não bugar, a gente vai ter, se eu clicar na The Bridge, não bugou, a gente consegue ver aqui na Solana quais tipos de tokens que podem ser utilizados, tá? Como eu queria mostrar para vocês a Orbiter Finance, eu vou escrever Orbiter aqui, dar o Enter, e aí se não bugar, porque é assim mesmo, Orbiter Finance, a gente consegue ver. Isso aqui eu quero que vocês vejam, obviamente eu não queria que bugasse, mas o fato de bugar mostra para vocês que é complicado mexer, tá? É complicado mexer. Orbiter Finance. Não conseguimos fazer, então a gente tenta de novo. Por isso que eu, particularmente,
quando vou mexer em DeFi, eu tenho minhas carteiras isoladas, né, de Solana, de Ethereum e por aí vai. E basicamente o que eu faço é que eu não fico trocando dinheiro entre eles, porque é uma zona. DeFi é uma grande zona. É o faroeste caboclo do sistema financeiro mundial. Vamos tentar de novo. Eu vou nas bridges, agora eu vou nas chains para saber quais são as bridges que abarcam cada uma das blockchains. Descendo aqui, eu estou procurando pela Solana, que até agora não apareceu. Vamos tentar fazer assim, ó. Solana. Pronto. Solana. Agora eu tenho aqui a rede Solana e eu vejo as bridges e eu continuo com aquela mesma listinha. Tento clicar na Rhino na wormhole de novo que deu pau. Rhinofy eu conheço, sei que é confiável, já usei. Agora eu clico, ela também deu pau. Agora vamos tentar fazer na All Bridge Core, também não deu. The Bridge. The Bridge está dando, mas eu não estou sabendo exatamente por que, que a gente não conseguiu. Vamos vir aqui na The Bridge no website e vamos ver como ele está. Bridge, para você fazer a ponte entre as blockchains. E aí você pega aqui, eu quero usar, vamos lá. Eu quero transferir Ethereum. E aí, quando você coloca Ethereum, e eu quero receber Ethereum. Vocês estão vendo essa figurinha aqui? Isso aqui significa que é o Ethereum que está na blockchain Ethereum. E aqui é o Ethereum que está na blockchain Optimism. Se você quiser que seja o Ethereum na Solana, você tem que trocar para Solana. E aí você não pode receber Ethereum lá. Você só poderia receber o Ethereum Wrapped, que é um ativo equivalente ao Ethereum. Mas o ideal é que se você está na Solana, você prefira receber Solana, porque esse vai ser o ativo que vai ser utilizado para o pagamento das taxas internas da rede Solana. E agora você pode colocar aqui um Ethereum que você está querendo vender para receber 16,78 Solanas pela cotação atual. Para isso, você vai fazer a conexão da sua wallet. E agora eu venho aqui e conecto novamente a minha Reb Wallet. E aí eu precisaria de pelo menos 0,001 Ethereum de taxa para que eu possa fazer essa bridge. Como eu não tenho aqui, eu não consigo fazer. Ah, então quer dizer que se eu tiver 100 mil reais aqui, mas eu não tiver nenhum Ethereum, eu não consigo fazer? Exatamente. É uma zona. É uma zona. Criptomoedas é uma zona na parte de finanças descentralizadas. É o faroeste caboclo do mundo financeiro. Mas vocês já estão entendendo por quê. Já falamos de swap, já falamos de send, já falamos de receive, já falamos de bridge. Agora a gente vai nas transactions. Transactions nada mais é do que transações gerais aí que foram emitidas nessa carteira. Vocês viram isso aqui? Hide Scam Transactions? É porque ao longo do tempo, quando você tem uma carteira, vão aparecer várias transações que são sistemas de scam para te roubar. Então, naturalmente, esse sistema de segurança da Reb oculta essas transações que são modelos de estelionatários que tentam roubar seu dinheiro para que você não seja roubado. Por isso que DeFi, como eu disse, é o faroeste caboclo. Aqui você consegue conectar NFTs que eventualmente você tenha. E basicamente, quando você vai em More, você vai poder aí travar o wallet, e aí você vai precisar daquela senha de mais baixo risco que vocês criaram para reconectar. O ideal é que toda vez que você seja desconectado daqui da wallet, isso aqui seja desconectado, você precise refazer a senha. Esse é o mecanismo padrão. E aqui você tem outras coisas. Você pode ver, por exemplo, se você ganhou pontos por estar. Please sign this text message to verify that you're the owner. Aqui, ó. Eu preciso confirmar que eu sou o dono. Eu sou mesmo? Sou. Confirmo, confirmo. Pronto. Agora dá para ir lá, voltar e ver quantos pontos eu recebi. Se eu tivesse feito refer para alguém, eu ganharia uns pontinhos. E isso aqui basicamente vira pontos que depois você converte em dinheiro para você, tá? Que mais que dá para eu falar aqui? Connect Dapps, a gente já fez a conexão de alguns, que foram aqueles aplicativos
para os quais a gente assinou um contrato de que a gente permite que a nossa carteira se conecte a esses sites. Sempre cheque os sites antes de assinar e autorizar que sejam feitas transações com eles, tá? Eu acho que para isso aí, o legal sempre, né, em tudo, é você sempre manter a cor escura, porque ela é muito mais agradável aos olhos, mas daí fica da preferência do brabo, do freguês, certo? E aí, basicamente, agora aí vocês já têm uma ideia geral de como é investir usando DeFi. A primeira coisa que vocês precisam ter é uma hot wallet. Idealmente, vocês precisam estabelecer uma relação da sua hot wallet com uma hard wallet, que é mais segura porque não faz contato com a internet, é mais difícil de ser hackeada. Eu particularmente gosto bastante da Trezor. E aí quando vocês tiverem uma Trezor aqui, vocês vão fazer uma série de procedimentos para conseguir conectar a sua Trezor a essa carteira hot wallet aqui, sem expor seu ativo a riscos iminentes aqui, tá bom? Eu acho que aqui vocês conseguem também trocar a blockchain que está conectada atualmente. Eu posso pegar e falar, eu quero ver meus ativos, não da Ethereum, mas eu quero ver meus ativos que estão na Base, que inclusive vai ser a moeda que mais vai crescer em termos de meme coins aí nos próximos 6 meses, na minha opinião. Tá bom? Isso aqui dá uma boa noção aí para vocês de quão enrolado é o mundo de DeFi. Isso aqui dá uma boa noção para vocês de que isso aqui é o faroeste caboclo do sistema financeiro mundial. E justamente por isso que se você aprender a mexer nisso aqui, você tem uma chance real de ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que o sujeito que opera na Binance, na Bybit. Por quê? Eu vou dar um exemplo e aí a gente fecha o vídeo porque a gente quer ensinar o máximo possível em um tempo curto, mas também não quero judiar aí do internauta que deixou o like, se inscreveu no canal e agora tá louco para ir embora. Fala assim, o Criptobrabo não vai parar de falar, me deixar descansar. Vou, já já. Dex Screener é um hub no qual você consegue ter acesso a moedas que ainda não foram liberadas nas grandes blockchains. E aí eu gosto de usar alguns exemplos que ficaram famosos, como por exemplo, o mais recente que eu vi, o Fartcoin, a moeda Pum, que bombou na rede Solana, uma moeda que foi lançada, e aqui eu volto para mostrar para vocês, olha só, todo mundo falando da Fartcoin, ela começa a cair. Onde que eu compraria? Aqui embaixo, ó, 0,36, quando ela cair 70% a gente compra. Ela foi lançada no dia 18 de outubro. Só que na Binance, ela só foi lançada no dia 11 de dezembro. Basicamente, toda essa movimentação de preço aqui era impossível de ser captada por alguém que opera nas exchanges centralizadas, principalmente aqueles que operam na Binance, que é a maior, né? Então você teria perdido a chance de capitalizar aí 2.000%, tá? Inclusive, os ganhos realmente exponenciais que acontecem nas meme coins, que as pessoas falam que fizeram 100x, 40x, certo? Que é o caso aqui, por exemplo, em que eu teria 2.000x, 20, 40, 60, 100x, eles só acontecem para quem opera em DeFi, tá? O que eu queria mostrar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Acho que já dá para falar de isso aqui é o básico, tá bom? Existem algumas coisas a mais, isso eu acho importante aí de terminar falando para vocês. Mesmo depois que vocês tiverem configurado a carteira da forma como eu expliquei, sempre comecem vindo aqui e pondo receber, indo para a rede Ethereum ou Arbitrum ou qualquer uma que vocês quiserem receber o dinheiro. E aí quando vocês forem copiar esse endereço aqui, vocês colocam pouco dinheiro na transação. Coloquem aí US$ 10, US$ 20, para ter certeza de que vocês estão fazendo do jeito certo. Porque se vocês colocarem no lugar errado, se vocês colocarem do jeito errado, vocês acabam tendo uma trabalheira para recuperar esse dinheiro. A Reb tem suporte 24 horas
Qualquer problema eles te ajudam a resolver, mas vocês não precisar do suporte. O melhor é fazer com calma para não ter dor de cabeça depois. Fechou, galera? Então aí, ó, o Brabinho, como sempre, na estileira, com os brincos de Bitcoin dele, fazendo dinheiro no mercado de DeFi. Hoje é uma aula um pouco mais avançada, na minha opinião, porque eu estou ensinando vocês a mexerem em DeFi. Saibam que isso aqui dá muito dinheiro, mas tem também aí as suas dores de cabeça associadas. Fechou? Fui!